pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Nós vamos dar seguimento à aula 6 de Mecânica dos Fluidos, em que nós estamos vendo esforços em placas curvas. Nessa aula, nós vamos fazer um exercício que aplica toda a teoria de esforços em placas curvas para calcular os esforços de uma barragem, tá bem? Vamos lá? Vamos fazer uma breve lembrança sobre o que a gente já viu. O esforço, deixa eu fazer um desenho rápido aqui. Se eu tiver a superfície livre aqui e uma placa curva qualquer, o esforço horizontal FH, ele é igual gama do fluido H do CG vezes a área X. Essa área X é a área projetada, tá? A área projetada na direção X. E a posição que essa força está aplicada, y do CE é igual a y do CG. Lembrando, y do CG, altura, se y do CG é a altura aqui dessa placa, porque essa placa é projetada. E xx, momento de inércia da placa projetada, y do CG é essa altura. AX, área da placa projetada. X do CE, mesma coisa. X do CG mais Y, mais IXY, produto de inércia da placa projetada. Y do CG AX. Tá bem? Normalmente, se nós estivermos trabalhando com portas, etc., em que ela tem uma geometria constante, o x do CE é igual ao x do CG, porque x vai ser igual a zero, tá? Ou seja, a área projetada é simétrica. No caso, no caso da força vertical, FV, FV, a gente calcula com o volume de fluido acima da nossa placa, tá? Então, gama vezes volume acima da placa. E o ponto de aplicação é exatamente o centroide desse volume, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui, olha. A gente tem uma barragem em forma parabólica, aqui a equação da barragem, z sobre z0 é igual a x sobre x0 ao quadrado, como mostra a figura. x0 é igual a 3 metros, então isso aqui vale 3 metros até esse ponto, tá? Fazendo a descidinha aqui, até esse ponto. E Z0 vale 7,2. Z0 é a cota do nível da água aqui. O fluido é água, gama 9.802 e a pressão atmosférica pode ser omitida. Calcule as forças horizontal e vertical sobre a barragem e sua linha de ação. A largura da barragem é 15 metros. Ok, vamos lá. Olha, vamos dividir esse problema em dois. Primeira parte, horizontal, tá? Olha só, a gente tem então a nossa barragem, tá bem? Temos aqui nossa barragem. E eu tenho água até esse nível Z0, tá? Até aqui. Então, é 7,2 metros. A gente já viu que a força horizontal, FH, calcula-se como uma placa plana projetada, né? No nosso caso, nossa placa plana vai ter 15 metros de largura e vamos ter 7,2 metros de altura, tá? É a projeção, na verdade, eu podia ter feito aqui, é a projeção dessa superfície. Então, FH é igual a gama H do CG vezes a área da placa projetada. H do CG é metade, 3,6, está aqui, bem na metade. Gama 9.802, então FH é igual a 9.802 vezes 3,6 vezes 15 vezes 7,2.
2. Força horizontal vai ser igual a essa conta dá 3.811.017,6 newtons. Ou podemos escrever 3.811 meganewtons, tá? Essa é a força horizontal. E o ponto de aplicação segue aquela mesma ideia, né? Da distribuição de pressão prismática aqui, triangular. Y do CE é igual a mais IXX sobre Y do CG vezes a área. Isso aqui vai ser igual a 3,6 mais 15 vezes 7,2 ao quadrado sobre 12 dividido por 3,6 vezes 7,2 vezes 15. Y do CE vai ser igual a 4,8 metros. Lembrando que Y do CE é essa altura daqui de cima. Y do CE, tá? Agora vamos para a parte vertical, tá? Vertical. Beleza. Eu vou voltar no desenho só para fazer ele igual tá aqui. Só para fazer ele igual tá aqui. A nossa barragem ela é assim, né? Ó. Uma parábola, tá? Nós temos água nessa altura aqui. Ele disse o seguinte, olha, a z sobre z0 é igual a x sobre x0 ao quadrado, né? Ele deu z0 igual a 7,2, x0 igual a 3. Então, posso escrever que z, que é essa altura z aqui, da barragem, essa aqui, né? Z, e aqui x. Z é igual a 7,2 sobre 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, ou z igual a 0,8x ao quadrado. Tá bem? Pronto. Nós temos que calcular a força vertical, tá? Força vertical a gente já viu que é calculada com o peso do volume que está aqui em cima dessa barragem. Essa barragem tem 15 metros de largura. Então eu tenho um volume de fluido aqui em cima que tem um peso, obviamente, tá? E eu posso usar esse peso para calcular a força vertical. Como é que eu calculo esse volume aqui? Vai ser essa área dessa parábola aqui vezes a largura, certo? Então eu tenho basicamente, ó, tem uma parábola e eu preciso calcular a área dela. Mas eu tenho a equação, eu tenho a função dessa da barragem, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai falar que a força vertical é igual a gama vezes o volume. Esse volume aqui vai ser a área, vamos chamar essa, eu vou trocar de cor para marcar a área que eu estou falando, tá? O que a gente está interessado é nessa área em verde. Essa área aqui, ó. Tá? Então a gente está interessado nessa área em verde. Vou chamar essa área em verde de A0. Então A0 vezes B. B é a largura da barragem. Tá? Agora, como é que a gente calcula A0? A gente pode fazer o seguinte.
pode fazer a área que eu vou chamar de A1 e vou colocar em azul. A1, que é essa área retangular aqui, menos, então a área em azul é A1, menos a área em vermelho, que vai ser a minha A2. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz dessa forma? Bom, vou seguir aqui de azul, que está meio difícil. É... Por que que eu fiz dessa forma? Então, essa aqui, azul, é o retângulo, tá? Verde é a área que eu tenho interesse, e vermelho é que eu chamei de A2, tá? Por que que eu fiz dessa forma? Eu tenho a equação da barragem. Então, se eu integro aquela equação, eu tenho diretamente A2. Lembrando que a integral corresponde à área debaixo da curva. Então, se eu integro aquela função, eu tenho A2. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. A1 é igual a 3 vezes 7,2, que é igual a 21,6 metros quadrados. A2 é igual à integral de z de x, dx. Vai ser igual a integral de 0 a 3,8x ao quadrado dx. Isso aqui vai ser igual a 0,8 vezes x ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 3. Isso nos dá uma área A2 igual a 7,2. Quer dizer, 0,8 vezes 3 ao cubo sobre 3, isso aqui é igual a 7,2 metros quadrados. Então, a zero, com isso aqui eu consigo calcular a zero. A zero é igual a 21,6 menos 7,2, tá? A zero é 14,4. Então, a força vertical é igual a 9.802 vezes 14,4 vezes 15. Isso dá 211.723,2 newtons, ou 211,72 kilonewton, tá? Essa é a nossa força vertical. Agora falta o ponto de aplicação dessa força vertical. E aí a coisa pode ficar um pouquinho complicada, porque agora a gente não tem nenhum artifício que nos ajude a calcular. Nós vamos ter que calcular de fato o centroide dessa figura. Vou desenhar aqui de novo. Dessa figura parabólica aqui, ó. A gente está interessado no centroide dessa região, onde tem água. Vamos chamar aqui essa distância x'. É isso que a gente está interessado. Eu não sei, a gente não sabe de cabeça como calcula isso, então vamos precisar usar nossas equações. Eu posso continuar usando esse conceito das áreas A0, A1, A2. Eu sei que x' é o x centroide da área zero. E eu posso calcular esse valor x' como o x da área 1 vezes a área 1 menos o x da área 2 vezes a área 2 dividido pela área zero. Isso aqui pela área zero. Isso aqui, se vocês precisam se lembrar de como calcula centro de gravidade de figuras compostas, tá? Precisam se lembrar disso. Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso zero aqui.
O x da área 1 é metade dessa, é um retângulo, então fica bem no centro, né? X da área 1 é esse valor aqui. X1. E ele é igual, x1 é fácil de calcular, x1 é igual a 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Porque 3 é essa medida toda, ele fica bem no centro, então 1,5 metros. X da área 2 pode ser um pouquinho mais complicado. Se a gente lembrar o conceito de centroide, a gente fala que, olha, x da área 2 vezes a área 2 é igual à integral de x dA. E dA pode ser escrito como, ó, esse pedacinho aqui, dA, que é igual a x, perdão, que é igual a z dx. Se dx for esse pedacinho infinitesimal, isso aqui é meu dx, perdão. Então, dA é a área disso, dx vezes z. Então, x2 vai ser igual à integral de x vezes z dx. Mas z a gente já sabe quem é. Z é 0,8 x ao quadrado. Então, x2, e aí isso aqui dividido pela área 2. x2 vai ser igual à integral de 0,8 x ao cubo dx sobre a área 7,2, de 0 a 3. Vou fazer aqui embaixo. x2 vai ser igual a 0,8 x a quarta sobre 4, vezes 1 sobre 7,2 aplicado de 0 a 3. Isso me dá um x2 igual a... essa conta deu 4,5. Não, perdão. Essa conta dá 2,25. 25 metros. Então, daqui até esse ponto. Faz sentido, né? Onde tem maior parte da massa. 2,25 metros. Tá? E aí, calculando x', vai ser igual a 1x1 menos a x2 dividido por A0. Isso aqui vai ser igual, então, 21,6 vezes 1,5 menos 7,2 vezes 2,25 sobre 14,4. Isso aqui é igual a 1,125 metros. Então, esse valor aqui, 1,125 metros. Esse é o ponto de aplicação da força vertical. Tá bem? É um exercício um tanto quanto complexo, porque envolve de fato a teoria por trás dos esforços, tá? Então, se vocês não entenderam algum passo a passo daqui, por favor, não deixem de mandar mensagem, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.